Bem-vindo a esta segunda parte da Comissão Executiva. Estamos a olhar para o mercado de trabalho, para variáveis que normalmente não são discutidas quando falamos de emprego e desemprego. A globalização é uma delas. Joaquim Miranda Sarmento há pouco falava de uma espécie de analogia entre o corpo em termos mundiais. A cabeça seriam os países mais desenvolvidos que ficam com a inovação. Os braços estão a deslocar-se, a produção, leia-se, estão a deslocar-se para países onde a mão de obra é mais baixa. Mas, obviamente, esses países, mais tarde ou mais cedo, também querem deixar de ser apenas braços e pernas e quererem ser cérebros. E grande parte, por exemplo, no caso da Índia, ao nível da engenharia, Bangalore já é um dos cérebros do mundo, um dos neurónios importantes do mundo. Quer dizer, claro, mas a Índia é um caso particular, por facto tem ali um nicho de mercado que, face à dimensão do país, acaba por ser, enfim, bastante vasto, mas, quer dizer, Bangalore, de facto, mas é a exceção na Índia, porque depois vamos ao resto da Índia e aquilo vive um bocadinho ainda quase medieval, e Bangalore acaba por ser um bocadinho uma redoma de vidro na Índia. Mas, por exemplo, quando olhamos para a China, claramente a China substituiu aquilo que era o trabalho intensivo na Europa por trabalho intensivo na China. Evidentemente, estes países vão procurar subir na cadeia de valor, é natural que o façam. Eu julgo, contudo, que, feita uma análise, claramente a passagem de um conjunto de indústrias da Europa e dos Estados Unidos para estes países beneficiou claramente os consumidores. Agora, tem dois aspectos negativos. Por um lado, a franja de trabalhadores que foram afetados no seu emprego e que tiveram muita dificuldade de reconversão, e daí a Europa hoje viver com taxas históricas de desemprego relativamente altas para aquilo que era tradicional. Julgo também que existe aqui alguma assimetria de acesso aos mercados. Apesar de a China já ser o principal mercado, ou um dos principais mercados de alguns países europeus, ainda existe um conjunto de barreiras que não existem depois do outro lado. Mas repare, 2/3 da produção industrial chinesa é de fábricas que são detidas por empresas europeias e americanas, e japonesas também. E, portanto, existe claramente um aproveitamento da mão de obra barata para fazer reduzir os custos de produção. Vamos ver como o aumento dos custos de transporte pode ou não alterar essa situação. E isso poderia, obviamente, trocar as contas no que diz respeito à transferência de produção. Por exemplo, a indústria de siderurgia pesada, antes da crise de 2008, estava outra vez a regressar aos Estados Unidos, os custos de transporte estavam a ficar bastante elevados e isso estava a destruir a competitividade da produção chinesa. Joaquim, uma questão que me parece importante naquilo que estava a dizer tem que ver com eventuais efeitos na substituição de importações. Foquemos num caso mais concreto para, enfim, facilitar a nossa análise, o caso da agricultura em Portugal. Desde que aderimos à então CE, em 86, se a memória não me trai, Portugal iniciou um processo de redução forte daquilo que era a produção agrícola, aumentando, obviamente, as importações, transformando aquilo que era um conjunto de produtos que eram produzidos em Portugal por outros importados, com preços que foram muitas vezes caindo. Mas a verdade é que a agricultura foi deixando de existir em Portugal. Hoje olha-se de novo para o regresso à agricultura. Essa substituição de importações, ou dito de outro modo, a imposição de regras ou de subsídios fortes ao regresso a essa produção a Portugal, é algo que é positivo, é negativo ou depende do ponto de vista? Assim, quando olhamos para a agricultura é relativamente curioso porque, de facto, se olharmos para o nosso déficit alimentar, ou se quisermos o nosso déficit na balança de comercial apenas agrícola, de facto, esse déficit tem aumentado significativamente. Mas há um aspecto que não pode ser esquecido, é que nós há 30 anos atrás tínhamos ainda 25% ou 30% da população a viver no setor primário. Portanto, esses, pelo menos, tinham que, no mínimo, havia uma agricultura de subsistência que garantia a alimentação desses 25% ou 30%, e depois, evidentemente, havia a capacidade de produzir para, se calhar, mais 20% ou 30%. Hoje temos menos de 5% da população, e ainda por cima bastante envelhecida, a viver da agricultura e, portanto, evidentemente, não tendo havido um aumento de produção significativo em alguns produtos, o déficit alimentar, olhando para todo o setor, aumentou. Agora, quer-me parecer
e tenho sinceramente esta opinião, que a nossa agricultura está hoje melhor do que estava há 20 anos atrás. Pode parecer um paradoxo, porque de facto o déficit comercial agrícola aumentou, mas a verdade é que nós não temos capacidade para produzir tudo, e esta ideia de que podemos substituir importações em alguns setores, quer dizer, não estou a ver o país a produzir cereais, não estou a ver capacidade, apesar de não ser especialista em agricultura, não estou a ver o país a ter capacidade de substituir as suas importações de cereais ou de outro tipo. Agora, o que aconteceu na nossa agricultura? Focalizámos-nos em alguns clusters muito específicos. Repare, o setor do vinho está hoje claramente muito melhor do que há 20 anos atrás. O setor do azeite, o próprio setor da fruta, o próprio setor hortofrutícola. Portanto, o que fizemos foi apostar, primeiro, na subida de cadeia de valor e, por outro lado, em nichos de mercado muito específicos. Agora, se fosse possível, que não é pelas regras comunitárias, a imposição de restrições à importação, ou substituindo isso, a obrigação do consumidor em comprar produtos nacionais, estaríamos claramente a prejudicar os consumidores e os consumidores de rendimentos mais baixos. Porque, repare, se eu tiver, vamos admitir por absurdo que eu feche as fronteiras, e vamos admitir também, que me parece bastante impossível, que havia capacidade de produção nacional para suprimir essas importações. Que são, repare, uma é impossível porque estamos na União Europeia, a outra parece-me manifestamente impossível porque não há essa capacidade. Mas vamos admitir por cenário que essa capacidade existe. Quem fosse produzir cá dentro para o consumidor nacional estava numa posição em que o nível de concorrência tinha diminuído significativamente. O que significa... Deixa-me só terminar, desculpe, Mariana. O que significa que estaríamos provavelmente a criar um incentivo a que os produtores, não tendo concorrência, porque estaríamos a forçar os consumidores a ir comprar produtos nacionais, fossem menos eficientes e com preços mais altos. O que significa que estávamos a prejudicar todos os consumidores. E estávamos a prejudicar os de menor rendimento, porque são onde o consumo é uma proporção muito maior do rendimento do que nas pessoas que ganham mais, e, sobretudo, quanto menor é o rendimento das pessoas, maior é a proporção que é gasta em bens alimentares e em bens de primeira necessidade. E, portanto, isso criaria um problema grave aos consumidores, mesmo que no limite pudesse criar mais alguns empregos, coisa que eu também tenho algumas dúvidas. Mariana Abrantes de Sousa, o outro lado desta moeda é o aumento do endividamento. Exato. E o aumento, obviamente, do dinheiro que sai. Exatamente. E esta questão da agricultura é um bom exemplo, porque houve países que ficaram fora da Comunidade Europeia, inicialmente, e da União Europeia, para proteger a sua agricultura, como foi, por exemplo, o caso da Noruega, porque não queriam prescindir de ter alguma autonomia no setor agrícola. A política agrícola comum tem sido um presente envenenado para nós. Tem pago para arrancar vinhas 2 e 3 vezes. É verdade que nós podemos, em alguns casos, ter preços mais baixos, não é necessariamente sempre, depende de se as importações que estamos a receber agora da União Europeia são mais baratas do que as importações que recebíamos anteriormente de outros países. Há um efeito de desvio de comércio que acontece quando se entra numa união alfandegária, mas aqui o que eu gostava de... A razão porque eu queria comentar e quis interromper era porque nós poderíamos pagar mais, um preço relativamente mais alto como consumidores e ainda beneficiar, como em geral, porque estamos a pagar a um produtor que está no mercado local, que tem valor acrescentado local e o dinheiro circula na economia. Se eu compro um produto importado mais barato, por exemplo, vamos falar de queijo Flamengo, que nós temos o nosso queijo Flamengo, os holandeses têm o queijo Flamengo deles. Se eu importar 2 kg de queijo Flamengo, mas só exportar 1 litro de vinho, eu fico a dever o outro quilo de queijo. E
Depende do valor pelo qual vende o vinho. Mas sim, vamos admitir Mariana, que é um que estamos numa troca. Na prática, assim. mas na prática. Eu não fico a conheço ver nenhum queijo que tenha um preço próximo de algum vinho que é produzido em Portugal. Mas vamos, isso é uma... Eu aqui estou a fazer uma simplificação. 2 quilos de queijo, importamos 2 quilos de queijo e exportamos uma garrafa de vinho. Eu fico a ver o seguinte quilo. Se eu comprasse queijo açoriano ou do Minho, essa produção ficava no país. E é isso que eu acho que nós temos que ter a noção. Eu devo dizer, eu sou muito nacionalista na produção e noto que não consigo saber onde é que as coisas são produzidas. Por exemplo, eu vou comprar papel, rimas de papel, em caixas. Portugal é um dos grandes produtores de papel. Se for a uma loja de produtos de escritório, não consegue saber. Eu tenho que pedir e ficar 10 minutos à espera que me venham dizer das várias marcas de papel que lá têm, qual é a marca... A origem do papel. Mariana, E nas marcas brancas, que têm as marcas brancas são diferentes, são aquelas onde as distribuidoras nacionais deveriam apostar no produto nacional para criar economias de escala para ajudar as empresas portuguesas depois também a exportar. Portanto, e aqui, voltando à agricultura, porquê é que temos os jovens... Porquê é que os jovens não querem ir para a agricultura? Porque entrou-se numa ideia que toda a gente tinha que sair da agricultura. A agricultura foi muito penalizada e, sobretudo, nós estávamos a falar dos problemas dos problemas nas rendas urbanas, mas o problema fundiário na agricultura é ainda muito mais grave. Nós temos terrenos do tamanho deste estúdio. E, portanto, nós não temos a agregação. Na Holanda, 70% da produção agrícola é escoada, uma palavra que eu detesto, mas, enfim, é comum, é escoada através de cooperativas de vendas. Para nós, se eu falar em cooperativas a um agricultor, ele diz, isso é muito chato, isso não funciona, isso não vale a pena. Portanto, nós ainda estamos, como dissemos no início, na parte descendente de perder uma série de coisas. Ainda não percebemos como é que nós vamos transformar para melhorar. Há sinais relativamente, enfim, pequenos, mas animadores, relativamente a alguns clusters. Hoje há um conjunto de produtos portugueses que parecem conseguir afirmar-se. Sim. Mas também não há de facto uma mudança de estereótipo em relação àquilo que era a marca portuguesa, que, por exemplo, no caso dos sapatos, e muitas vezes é apontado como caso de sucesso, em que as marcas portuguesas já não têm qualquer problema, antes pelo contrário, de dizerem que aquele produto é português. Mas os sapatos é precisamente o caso que toda a gente aponta e, se for ver... De onde é que vem o sucesso dos sapatos? Vem de uma associação da APICAPS muito eficaz. E é do efeito da agregação. Porque nós somos pequenos e estamos a concorrer com os big boys. Uma questão importante que tem que ver, e o tempo vai escasseando para analisar questões importantes, tem obviamente que ver com o crescimento da economia, certamente um fator importante, não sabemos em que dimensão, mas na recuperação do mercado de trabalho será certamente. Joaquim Miranda Sarmento, como é que é possível relançar a economia? E há aqui uma questão para a qual também gostava de obter o seu comentário, que é mais subsídios de desemprego, menos subsídios, a variável subsídio, como é que pode jogar neste efeito de induzir as pessoas a procurar trabalho ou simplesmente fazer com que elas não queiram trabalhar? A variável subsídio é sempre uma questão complexa, porque pode ter dois efeitos. Pode ter o efeito de proteção, quer dizer, eu não tenho dúvidas que os nossos subsídios de desemprego têm tido um efeito de proteção e de estabilizador automático muito importante, sobretudo para estas pessoas que foram afetadas por esta mudança estrutural da economia portuguesa nos últimos 10, 15 anos e cujas suas empresas onde trabalhavam foram afetadas por uma maior concorrência e que não conseguiram subir na cadeia de valor. Quer dizer, quando olhamos para o mercado, e deu o exemplo do calçado, há 15, 20 anos atrás, a concorrência foi a melhor coisa que podia ter acontecido a esse setor. Hoje somos o segundo país do mundo que vende calçado mais caro. E isso aconteceu também no têxtil. E, portanto, esta ideia que o nosso têxtil desapareceu, não, o nosso têxtil
subiu foi bastante na cadeia de valor. E, portanto, a concorrência foi a melhor coisa que podia ter acontecido a estes setores. Eu tenho pena que não tenha havido mais concorrência noutros setores, e depois não estaríamos hoje a falar de rendas indevidas ou de rentabilidades excessivas em setores, sobretudo nos não transacionáveis. E, portanto, o subsídio de desemprego tem claramente uma função de proteção e de estabilização automática, que é muito importante. Tem depois o outro lado da moeda, que é para outro tipo de desempregados, claramente criar uma inércia, uma entropia no sistema em termos da procura de trabalho. Mas isso tem que ser conjugado com a tal falta de mobilidade geográfica que falávamos há bocadinho, por um lado, e por outro lado, como é que conseguimos distinguir estas situações. E aquilo que tem acontecido em Portugal é que não temos sido capazes de criar um sistema de subsídio de desemprego que claramente faça esta triagem entre aqueles que... Também não sei se é muito... Quer dizer, seguramente não é fácil, mas que faça esta triagem entre aqueles que verdadeiramente precisam, porque estão numa situação de desemprego de longa duração e, portanto, caíram na tal taxa natural de desemprego, e outra situação de inércia. Aquilo que tem sido a política seguida é uma política de altos e baixos, ou seja, quando houve dinheiro, subiram-se os subsídios de desemprego, o que evidentemente beneficiou quem estava na situação de inércia e entropia, porque aumentou o incentivo a não procurar trabalho. Neste momento que estamos numa situação de vacas magras, o que se faz é reduzir o valor do subsídio de desemprego, que prejudica sobretudo aqueles que, não estando numa situação de entropia, estão na tal situação de taxa natural de desemprego. E, portanto, este olhar para o subsídio de desemprego como apenas para uma das vertentes, quer dizer, quando se aumenta é porque estamos a olhar apenas para a vertente de proteger os que verdadeiramente precisam. Quando se corta, além de estarmos a olhar para a vertente orçamental, estamos a olhar numa lógica um bocadinho moralista de achar, não, vamos punir aqueles que não querem trabalhar por ter o incentivo do subsídio de desemprego. O modelo ideal seria o modelo que ajustava as duas coisas. Também não sei muito bem que modelo seria esse, para ser sincero. Mariana. Há alguma experiência em vários países e, sobretudo, a experiência fala de que o subsídio tem que ser mínimo para sustentar as famílias durante um período e muito orientado para a transição. Porque mesmo esta questão do desemprego de longa duração também é um conceito que já está um bocadinho desfasado no tempo. Porque presume-se que o desemprego de longa duração, que uma pessoa aos 50 anos já não pode, que perdeu um emprego e não só o posto de trabalho, mas a profissão, porque pode ser uma profissão que esteja em declínio, já não pode reciclar-se. E hoje em dia as pessoas não só necessitam de se reciclar, têm que ter uma segunda e uma terceira profissão e têm que trabalhar até aos 70 anos, na maior parte dos países. As taxas, a idade de reforma está a subir em quase todos os países. E, portanto, agora não é fácil, e o Joaquim tem razão, não é fácil implementar um programa que mantenha os incentivos corretos. Mas uma das primeiras coisas é dizer, este é um incentivo à transição laboral e profissional. Não é um incentivo para ficar em casa. E, portanto, quem fica desempregado em alguns países tem que ter cursos de informática, cursos de línguas. Nós temos um problema que quando vou ao centro da Europa, eu reparo que encontro pessoas que falam 3 e 4 línguas. Em Portugal, se quiser aprender alemão, porque a Alemanha é a principal economia e o alemão é a língua materna mais falada da Europa, eu não consigo. Não, aliás, nas escolas secundárias só tem alemão quem vai para humanidades, para filosofia, para depois poder ir discutir os clássicos na Alemanha, não, porque os estudantes de engenharia, de biologia, de economia não têm acesso ao alemão na escola secundária. É uma aberração.
E há também, certamente, desajustamentos grandes relativamente aos vários níveis de ensino. Mariana Abrantes de Sousa, Joaquim Miranda Sarmento, é sempre um prazer contar com o vosso comentário. Desejo-vos um bom fim de semana. Voltamos a ver-nos de hoje a 8 dias. A Comissão Executiva esteve hoje a olhar para o mercado laboral sobre algumas das variáveis que normalmente não são tão abordadas, nomeadamente a globalização, também a formação e, claro está, aquilo que são os subsídios a uma nova vida no mercado laboral. A Comissão Executiva regressa segunda-feira. Desejo-lhe um bom fim de semana. Até lá.